eu fiquei pensando como começar esse capítulo, porque ele passa bastante tempo, porque começa aquele lance do nome, né? Ele fala, o nome do capítulo é Despertando as Férias, mas ele passa um tempão falando sobre a mente profunda, né? Aí eu fiquei me perguntando como começar, assim. Deixa eu ver como que eu nomeei esse capítulo, peraí. Vai. Que eu dou títulos novos, porque eu acho os títulos dele muito ruins. Já é de praxe saber que eu tenho esse mau hábito de nomeá-los. Aqui, ele chama Abrindo o Jogo Finalmente e o Seu Animal de Poder. Né? Esse é o nome que eu coloquei. Abrindo o jogo finalmente. Porque até agora ele estava falando das coisas, você sabe que é uma prática mágica, uma prática meditativa, mas todas as informações teóricas do porquê que ele está fazendo isso, ou como que está funcionando o raciocínio, você não sabe, porque ele não está explicando. Né? Aqui acho que é onde ele começa a explicar, assim. É um ótimo... Se você tem alguém que já é do rolê faz muito tempo, vale a pena chegar para ele e falar assim, ó, lê de trás para frente, tá ligado? Lê de trás para frente, se você já conhece há muito tempo. Se você é novo, você lê da frente para trás. Mas ele é um bom capítulo para começar, assim, alguém que já tá no rolê há muito tempo. Porque eu acho que é aqui que ele traz umas reflexões bacanas, né? Sobre paradigma, sobre comparação de paradigma, sobre o papel da divindade, sobre como a Ordem de Maat vê as paradas. Então, eu acho que é um dos capítulos que eu gosto bastante também. Até agora eu acho que esse é meu favorito também, eu gostei muito. Eu fiquei com umas dúvidas mais voltadas para as associações que eu fiz, tipo, será que isso aqui é sombra? Será que eu tô vendo isso aqui como um rolê mais junguiano? Por isso que eu ia até perguntar para, sei lá, para Will e tal, o que vocês sentiram? É que também eu tô queimando pauta, né? Mas... Antes da Will nos abandonar, que fique registrado aqui nos anais da gravação. Um absurdo este abandono, inclusive. Estou chateada. Vou cobrar dela na próxima vez. Mas eu pensei nisso, eu acho que a partir lá da página 196. Eu acho que tem uma... Primeiro, né? O que a geral achou do capítulo, assim? Acho que seria legal só saber um overview, assim, do pessoal que leu. Gostaram? Eu gostei muito, principalmente no finalzinho, quando ele entra na parte de arte, quando ele fala sobre arte, essas coisas assim. Eu fiquei encantada, como sempre. E eu gosto muito também, ele sempre traz para o corpo, ele sempre fala... na própria página 196, ele fala quantos magistas têm ciência do que fazem com os seus corpos, afinal, no último parágrafo da página, assim. E é sempre isso que ele traz, né, para você prestar atenção no que está acontecendo com você antes de qualquer coisa. E eu amo, e nesse momento eu senti que porque ele começa a entrar, né, nessa questão de falar do corpo, e aí depois ele vai falando sobre as coisas que porque ele fragmenta não só a nossa mente, mas o funcionamento do nosso corpo em vários pedacinhos. E aí ele fala assim, porque tem uma parte do seu corpo, ele fala mente, né, mas ele não faz essa distinção, né? Mente, corpo, espírito, alma, para ele é muito fenomenológica, como se apresenta, né? Ele não... Sim, exatamente. E aí ele fala, porque tem essa parte que sabe quando tá com fome. Se você tivesse um corpo um pouquinho mais treinado, você ia saber fome de quê? O que seu corpo está precisando? Sei lá, às vezes dá vontade de comer uma laranja, vai ver, eu estou precisando da vitamina C. Tipo isso, assim, como eu entendi no caso, né? Eu gosto muito que ele traz isso sempre para o que a gente está sentindo. E porque ele puxa a orelha dos magistas, outros magistas, em relação a isso. Ele fala, você não está fazendo isso, você está errado. Você não está prestando atenção nisso, você está errado. Quem mais aí tem umas ideinhas do que achou? Eu gostei bastante também. Eu concordo muito com as meninas que rola essa conversa um pouco mais profunda sobre mente, subconsciente. Tem muito shade nesse capítulo. Muito shade nesse capítulo. No 11º tem mais, mas no 10 já começa a dar uns tapinha na cara. Eu me senti pessoalmente ofendida em uma parte aqui, mas quando chegar nela a gente fala sobre isso.
Eu acho que é isso, eu gostei bastante, porque tem uma parte que ele começa a falar muita coisa e eu fiquei tipo, eu não sei mais o que eu tô lendo, eu não sei mais o que está acontecendo aqui. A parte que eles citam tem uma citação de um jornal que aí ele começa a falar de não sei o que do cérebro, de não sei o que, de que parte, e eu fiquei tipo, caralho, é isso que eu tô lendo, o que está acontecendo? Mas, no geral, eu acho que é o meu capítulo preferido assim, do livro, foi o que eu mais gostei, é o que mais está rabiscado, é o que mais tem anotação. É porque é onde a cabeça explode, né, cara? Eu acho que é onde ele começa a fazer umas associações e ele explica o que é que ele estava fazendo. E aí você fala, caralho, era isso que ele estava fazendo. Por que você não falou desde o começo? Exatamente. Eu comecei a ler o 10 e falei, nossa. Primeiro eu achei, nossa, que papo de coach da porra, né? Peraí, o que tá acontecendo aqui? Do nada, seja a sua melhor versão. O que você acha do paradigma psicológico? Pipipipopopó. Eu falei, tá bom, né? Vamos lá. Quando chegou, tipo, sei lá, na página 198, eu falei, puta, agora eu entendi onde você queria chegar. Realmente, ele, que nem a Kelly falou, talvez ele devesse ter começado, tipo, colocado o 7 lá pra frente, sabe? Trazer, mudar um pouco a sequência. Mas foi pessoalmente, assim, para mim, especificamente, foi pesado. O 10, principalmente. Eu li e falei, muita coisa que eu tinha pensado, estou tentando repensar agora, depois de Mágica Visual. Foi um puta aprendizado. Eu fiquei real chocada. Foi tipo... Ele tem essa potência, né, mesmo, tem razão. O que mais, gente? Eu achei esse capítulo, assim como a Camis falou, foi o que eu mais rabisquei. Gostei muito da leitura dele e acho que ele devia ter vindo muito antes. Porque coisas ali que... não sei, às vezes se ele apresentasse primeiro esse projeto do livro, do que ele falando o que ele quer com esse livro, ia ser mais fácil da gente entender algumas coisas que a gente foi passando e, mas como que é isso? Como que é isso? Só lá no final que a gente liga os pontos. E eu acho que por isso eu não seja o meu capítulo favorito, porque eu acho que ele está mal colocado no livro. Mas eu gostei muito de ter lido ele. E o livro todo, né? Mas esse capítulo realmente ele tem uma potência muito grande, ele é bem interessante. E aí, mais ideias? Eu queria só falar uma coisa. Ele tá num lugar estranho do livro, mas ao mesmo tempo, essa é a segunda vez que eu leio esse livro, né? A primeira vez que eu li foi tipo... Eu li esse capítulo e fiquei tipo, beleza, né? Ok, ótimo. E terminei o livro, falei, uau, terminei um livro. Mas agora, lendo esse livro, depois de ter feito alguns outros paranauês, o negócio tá realmente explodindo minha cabeça, sabe? Então ele tá localizado de estranho no livro, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente só percebe isso porque a gente já tem um outro olhar, sabe? Quer dizer, pelo menos pra mim, né? É a minha impressão aí. Eu tenho de novo, vou falar com base em nada, assim, né? Mas eu tenho a impressão de que esse é um daqueles capítulos póstumos também, sabe? Isso é meio que um capítulo que eu tenho a impressão de que o editor chegou e falou assim, mano, explica pra geral aí o que é que você estava querendo com esse rolê todo. Porque isso aqui tem muita cara de que é algo que você fala depois de uma finalização de um grau de ordem, saca? Tipo, passei pro grau tal, fiz lá o rito específico, blá, 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 e aí tá nesse momento agora. Né, da gente conversar sobre o que é que significa, o que deveria ser, o que está acontecendo. Então, ele me passa bastante essa impressão. Então, eu acho que ele é meio póstumo. Mas ele é legal também, e eu acho que é o que a gente mais identifica como sendo um livro o que a gente está acostumado a olhar como um livro de magia, porque a gente também está acostumado a dar uma olhada em livros de magia que são teóricos, não livros práticos. Né? Acho que pouca gente aqui vai se importar de eu quero o Grimório da minha tia. Muito legal, mas vou fazer o que com essa porqueira que a tia escreveu com uma letra horrível e que, tipo, não sei se o rito funciona, né? Então, quando você pega esse conceito teórico, ainda mais porque boa parte de vocês estão intoxicados pela academia, tal qual eu fiquei por muito tempo e estou ainda, inclusive. Então, a gente fica com esse olhar do livro teórico. Eu gosto muito de livro teórico até hoje por causa disso. E ele não é isso, né? Ele é um livro prático. Ele só vira teórico nas últimas páginas, isso que eu acho que é muito legal. E tem algumas coisas que eu acho bem bacana. Vou puxar a página 193, só pra gente dar uma puxada, né? Que é a hora que ele fala... A hora que ele começa a abrir, né? Primeiro que eu gosto que ele abre o jogo, pra quem não entendeu o que ele tava falando sobre Deus, espíritos e tudo mais até aqui, ele abre o jogo no primeiro parágrafo, né? Que ele fala, é bastante possível que você tenha achado as teorias implicadas pelo último capítulo difíceis de entender. O que, aliás, é como deveria ser. Quando lidamos com metáforas,
tais como deuses, espíritos, mente consciente, subconsciente similares, não estamos descrevendo a realidade como ela é, mas como ela aparece para nós. Calcificando mais o rolê que ele tem com a pegada mais psicológica, né, que é muito a pegada uma pegada mística, né, da Nima, como vocês já vão ver, viram lá no fim, né? Ele fala que quando eu falo de estruturas da consciência, não estou descrevendo uma espécie de realidade, e sim uma série de modelos mágicos e psicológicos que podem ou não ser úteis para se entender o desconhecido. Então ele deixa bem claro que é sempre modelo, tá ligado? É modelo. Nós somos lesmas espalhando nossa gosma pela terra e nossa gosma são palavras. É isso. Né? A gente está só espalhando isso. A cadeira não chama cadeira, né? A árvore não chama árvore. Eu escolhi culturalmente, por motivo XYZ, dar esse nome para ela e acho que a controlo. Então é legal quando ele joga para essa insignificância também, que é algo que a gente não encontra nem na academia, nem na psicologia, muito menos no esoterismo, né? Então é muito bacana esse olhar. E aí ele É, põe aquela dúvida, que é a dúvida que todo mundo vai fazer em algum momento, e é sadio que se faça em vários momentos, inclusive, mesmo que você tenha uma resposta fixa, que é um espírito da natureza ou qualquer outra coisa. É um aspecto de você ou uma entidade independente? Né? Isso aqui vai definir muito sobre como você lidar com tudo. Né? É uma das perguntas mais importantes para você ver qual que é o teu paradigma, né, que você está colocando. Aí você tem uma frase, uma citação da Nima, né, da Maggie Nima, que ele coloca ali, que ela fala sobre as várias possibilidades de inteligência funcionando de uma maneira diferente. O que é muito louco, para mim, quando eu li a primeira vez, não foi novidade, porque eu sempre fui muito fã de Star Trek. Né? E tem roupa, não o pijama, tá, gente? Mas tem uma jaquetinha, mantém as coisas aqui e tal. Eu sou muito fã de Star Trek. No Star Trek é muito legal que para poder tem um conceito de que para poder lidar com a vida no cosmos, né? E que seres feitos de coisas diferentes, com base diferente, não tudo com base em carbono como nós somos, eles tiveram que considerar algumas coisas. Uma das coisas que eles consideraram é que resolveram que vida não seria dada pela base química a que é formada, mas seria dado com base na autoconsciência ou inteligência, por mais limitada que seja. A autoconsciência é uma espécie acima. Então você tem um episódio muito louco sobre um programa de computador que eles fazem, e aí o programa ele ganha ciência, então eles não matam, não dá para desligar o computador mais, eles têm que fazer um jeito de salvar o computador, porque ele agora é um ser, né? Porque ele tem ciência. E aí é muito doido você pensar nisso, né? Outras formas de vivência. Então ele vem e fala: tá tudo na nossa cabeça, mas talvez não esteja. Mas tá muita coisa na nossa cabeça. Mas se pá, a gente não tá entendendo as coisas como funcionam. Mas é da nossa cabeça. Mas é objetivo pra caramba, você não acha? A gente pode estar enganado. Então é justamente aquele jogo, né, que sempre faz. Eu gosto muito da é, ilustração do cara e o peixe. Né? Keller, só À desculpa vontade. cortar, Não, é tem só desculpa, pra não. gente Eu que tenho que ir embora. só para continuar nessa discussão aqui das primeiras páginas, eu fiz uma anotação que você fala que você dá outros nomes para os capítulos, porque os nomes sempre são meio, né? E aí para esse capítulo eu achei que um bom nome poderia ser Fenomenologia dos Espíritos, Muito bom. porque tá explicando, sabe, tem essa pegada das coisas de a vida tá lá e existe. É que é muita coisa que tá falando aqui, né? Mas está falando da vida, da inteligência das coisas, de como a gente percebe as coisas e como isso tudo são os espíritos que a gente estava falando no último capítulo e tal. E eu acho isso muito, muito foda. E nessa ilustração do peixe que você está apontando, tem uma marcação que eu fiz do trecho que é: se a evocação revela alguma coisa, é o fato de que nossos próprios limites e autodescrições são artificiais. Essencialmente o seu self, o meu self, o self total e a ausência de self estendem-se por toda parte. Isso, assim, né, dando aquele... fechando essa parada e dando o que você chamou naquele vídeo de ethos xamânico, né, de viver e tal. Não, exato. E para mim tem um outro detalhe que vai bater muito com o que a Lari estava falando antes também, que é assim, a gente vive numa tradição platônica, né? Do Platão, né? Lá do... Então a gente costuma dizer que nós temos um corpo e nós somos um ser, né? Então nós temos um corpo, mas eu não sou o corpo, eu sou o Keller, sou
de ser abstrato, né? Que está no mundo das ideias, está numa outra realidade. O xamã faz exatamente o oposto, sacou? Eu sou o corpo, né? Existe um conceito eu tenho um conceito de Keller. Isso chega a ser agressivo para alguns ouvidos, talvez, né? Essa colocação. E aí a minha pergunta é o que vocês acham dessa afirmação e quem gostaria de compartilhar como que vê esse mundo? Eu até compartilharia se eu tivesse chegado numa conclusão. Porém, cara, porque foi o que eu falei, eu fiquei pensando em tudo que eu já tinha visto nesse último, sei lá, um ano e tal lá de pandemia que eu tenho realmente me dedicado e tudo mais. E eu preciso parar para rever uma série de coisas, porque na página 194 ele mesmo fala lá na metade, antes do cara do peixe, né? E ele coloca, além disso, a questão, quando vista como um caso de ou isso, ou aquilo, ou tá dentro da minha cabeça, ou tá fora da minha cabeça, é simplesmente problema. limitada demais. E agora eu preciso rever uma porrada de coisas. Porque, sei lá, eu particularmente não acho que tenha uma resposta. Porque meu paradigma é foda-se, sei lá. Não faz diferença para mim se é psicológico ou não. Na verdade, por que não os dois? Porque eu vou me limitar a um só paradigma, entende? E agora muita coisa que eu não entendia passou a fazer sentido. Tipo, algumas outras experiências que eu tive lá atrás, sei lá, tipo, 2, 3 anos atrás, bem antes de começar na magia, fez sentido. Tipo, é uma manifestação interna e externa, concomitantemente, tipo, ao mesmo tempo. Olha que louco isso. Mas é isso. Não acrescentei nada e confundi mais, beleza. Eu concordo com a Paula, eu acho que deu um nó na minha cabeça também, porque para mim era tudo externo, sempre foi, né? Umbanda, de novo. Entidade é tudo externo, é tudo sendo externo e a gente está acostumado a lidar com coisas externas. Quando ele jogou essa responsabilidade de tipo, tem certeza que é tudo externo? Tem certeza que não tem nada que é seu, que é você que faz? E aí eu parei para pensar e eu fiquei pensando, por exemplo, quando a gente fez aquela evocação dos 4 elementos. Os 4 elementos existem independente da gente, eles vão continuar existindo. A gente não depende deles. Então, eu tenho aspecto dos 4 elementos dentro de mim. Só que eles também estão lá fora. Então, eles são os dois. Eu tenho eles dentro de mim, porque eu preciso de fogo, água, tudo isso está dentro de mim. Só que eles, independente de mim, eles também existem. Então, se acabar a humanidade, eles vão seguir existindo. Essas forças primordiais vão seguir existindo. Se acabar esses 4 elementos, a gente não vai existir. A gente tem uma relação de codependência com eles. De codependência, não. A gente é dependente deles, eles são independentes da gente. Então, eles são os dois para mim. Agora eu consigo ver que eles são os dois. Eu tenho eles dentro de mim, mas eles são independentes de mim, então eles também são forças externas. Fez sentido para vocês? Fez. Concordo, Camisa. Carol tá concordando com você ali, ó, em silêncio. Mais alguém tem alguma ideia, algum olhar? Desde o nosso último encontro, eu fiquei pensando muito sobre essa questão do paradigma psicológico. Porque, né, do outro torcidinha de nariz. Só que é uma coisa que faz... Eu acho que é porque eu não conheço o suficiente. Eu sou uma pessoa muito crítica. E aí, às vezes, quando vem uma ideia que bate um pouco de frente com o que eu acredito mais fortemente, assim, a minha primeira reação é: odeio isso aqui. Ou então criticar, ou então é uma reação muito: peraí, eu levo um susto, assim, né? E aí eu vou querer defender de um jeito meio, né? E então, desde o último encontro, eu tenho pensado muito sobre isso, porque apesar dessa reação, é uma coisa que eu já fazia, mas que já fazia parte de mim também, só que eu achava que não, só que... Porque é igual a Morena e a Camis acabaram de falar, são coisas que, né? É uma massa cinzenta, que é uma coisa que não tem como você separar. Bom, eu acredito agora, né? Eu não consigo separar as duas coisas. Porque se eu acho que tudo... A gente coexiste. E se eu acho que... Vou entrar
linha de raciocínio de que se eu sou um pedacinho de tudo e tudo é um pedacinho de mim também, então por que não um paradigma psicológico também não faz sentido, né? Nessa questão de externalizar, de ser talvez até uma projeção, né? Igual no último capítulo que ele estava falando sobre os elementos, os exercícios que a gente estava fazendo, se sinta como a pedra. Para mim, aquilo é uma projeção do que eu acho que uma pedra sentiria. Não é, de fato, entrar em contato. Mas por que também não é? Né? Porque não é entrar em contato com a pedra. É uma forma de como eu percebo essa Até que a pedra vire para mim e fala, você não tá entrando em contato comigo não, irmão. Não tem como ter certeza. Exatamente. Exatamente. Eu acho isso tudo aí. É tudo uma massa cinzenta e uma dança muito louca. E pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja os dois e é isso. Um pouco confuso, mas acho que eu sinto que eu estou chegando em algum lugar de entender, de fato. É assim, eu acho que eu comentei isso em algum lugar que eu gravei recentemente também, que todas essas questões que a gente está falando é muito legal, mas não tem uma aplicação prática específica, né? É o que a gente chama de exercício de futilidade, né? Então, eu tô fazendo um baita do exercício, um baita do esforço pra um bagulho que é fútil, né? Uma parada que não muda a prática, talvez eu não influencie outros olhares e tal, mas ele é interessante porque ele tá nesse processo de investigação, tá nesse processo de entendimento e te ajuda a compreender outros olhares. Isso é uma das questões que eu acho que são mais importantes. E aqui você vai descobrir mais para frente também um dos fundamentos da ordem de Maat, que é não fechar numa ideia dogmática. Né? A ordem de Maat, ela quer pessoas de vários olhares distintos justamente para isso. Desculpa. Compreender outros olhares e a si mesmo também. Né? Uhum. Porque a gente não se compreende. Não, e ele está nem o tempo tenta. todo falando sobre isso. Desculpa te cortar. Não tem problema nenhum. A gente nem tenta. A gente nem tenta se compreender. Porque a gente não tem ferramenta para isso. Sacou? E aqui é onde você começa a entender por que, por exemplo, os antigos cabalistas falam que Deus criou o mundo para que ele se entendesse. Você entende? Aqui você começa a pegar uma parada. Por que os cabalistas falam isso? Né? Por que tem essa ideia, essa é uma ideia comum, que é para você poder ter diferença suficiente para você se entender através da diferença, porque se nós somos muito iguais, ou muito perfeitos, ou muito unigênitos, ou muito tal, você não consegue perceber isso, né? Você não consegue perceber as coisas que estão acontecendo. E agora ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos animais, né, também. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre até esse momento? O que estava rolando? Então, só queria concordar com todo mundo sobre isso, porque para mim, eu sou muito novo nesse rolê, né? Eu tô um ano e meio, mais ou menos, mexendo com essas paradas, e para mim, assim, nunca foi uma questão se era interno, se era paradigma psicológico ou se era externo, porque eu fiz, funcionou, e eu não sabia se era interno ou externo. Então, como eu tô muito novo, eu não tenho não tenho vivência para conseguir definir. Então, depois de ler, eu continuo sem, para mim, não fazendo uma grande diferença de se é interno ou externo, porque se funciona, beleza, mas aí é interno. Não posso fazer nada a respeito disso. Se eu quiser acreditar que é externo, vai funcionar do mesmo jeito. Se for o contrário, se eu quiser acreditar que é interno e é externo, e eu faço o rolê e funciona, é externo, e eu acredito que é interno e também tá funcionando. Então, foda-se. Exato. Eu queria até falar um negócio. Às vezes eu acho que a gente precisa falar que é externo, porque se a gente falar que é interno, a gente não vai acreditar que vai acontecer, que vai dar certo. Aí a gente fala assim, não, é super Deus, é Deus que tá fazendo isso aqui, e na real, se pá, é você que tá fazendo, entendeu? Mas era só o que eu queria complementar, eu concordo com o que você falou, viu, Augusto? Passei por uma situação hoje, só contar rapidinho, passei por uma situação hoje que, depois de ler o capítulo, eu fui no macro, tipo, no atacado, e aí, não sei por que, deu vontade de bater um papo com um fixer. Pensei nele, falei, tá bom, então, não sei o quê. Eu falei assim, então, tinha que fazer um pedido para você, um bagulho lá e tal. E aí, eu entrei no mercado, peguei meu telefone e tinha a resposta do negócio que eu tinha precisado, da resposta lá. E eu fiquei pensando, não pode ter sido eu, tá ligado? Não pode ter sido eu. Como é que pode ter sido eu se eu pensei, entrando no mercado, chegou no mercado, o bagulho aconteceu? Eu fiquei pensando, mas e será se fui eu? E
Foi nessa hora que sério, eu fiz tipo 1 hora de mercado pensando, o que está acontecendo? E agora? Como é que eu respondo isso? Porque o Augusto falou, na verdade não faz diferença. De fato, não faz diferença. Acontece, dane-se quem é que está fazendo. Mas quando você para pensar na tal do exercício de futilidade, você entra numa piração, você fala, caralho, cuzão, e agora? É da hora. Pior é isso. Justamente. Tem uma outra questão que o que é bom? Que você entre nessa pira da incerteza e talvez você não chegue a uma conclusão. Mas sabe o que vai acontecer? Você não vai no Facebook discutir isso. Você entendeu? Esse é o resultado prático. Você não vai criar uma religião em torno dessa merda, uma religião organizada, porque você tem a verdade. Você não vai cometer o erro de transformar uma doxa, que é um olhar, em uma ortodoxa, que é o único olhar possível. Né? Que é exatamente contra isso que ele está batendo, e aí você entende por que ele está criticando tanto o Telema desde lá de trás, por que ele está criticando os magos do caos desde lá de trás, né? Porque ele fala, é inconformismo, legal, mas está organizado, e está organizado da maneira que não funciona, é um inconformismo organizado, né? Está organizado de uma maneira que não é prática, vocês estão, na verdade, precisando de um concílio, daqui a pouco vai ter um concílio, vocês vão fundar a Igreja Católica do Caos, os 40 servidores do último dia. Aí vai dividir, vai ter o reformado, vai ter o contrário, vai ter os puro Kelly, vai ter os adeptos da lua, vai ter a galera não sei das quantas, vai ter os odiadores de não sei quem, né? Porque são essa coisa de guardar as pequenas verdades. E é isso que ele está desmontando. Saca? É isso que ele está desmontando. Aí você entende por que na verdade, é aquela ideia maldita que você percebe mais uma coisa do reto xamânico, né? Ele vê um problema na comunidade, que também é a comunidade dele, que é a comunidade magística, e ele quer curar esse problema da maneira que puder, saca? Ele quer apresentar aonde que tá o problema, ele quer conversar com esse problema, né? Também está sendo feito isso. Mais algum comentário? Acho que pelo menos sobre isso não, eu tô louca pra chegar na parte da raiva, que ele fala várias coisas maneiras, eu tô tipo, vamos, cara, vamos pra parte da raiva. Antes, deixa eu puxar uma técnica aqui, que ele tem uma técnica importante que ele vai passar agora. Na hora que ele fala, longa experiência ensinou que as pessoas vão ser motivadas, né? Quando ele fala do corpo, né? E por aí vai, aí ele fala assim, por exemplo, a alimentação pode ser controlada, ou representada como um crocodilo, um tubarão, um lobo, um urso, um javali selvagem. Aqui ele já propõe, de uma certa forma, como que funciona a parte da mudança de si através dessas ideias xamânicas. Então, eu tenho um problema. Vamos lá, eu sou uma pessoa muito agressiva. E aí eu vou lá e vou conversar com qual que é o animal que representa essa minha agressividade. Aí se eu for lá, eu vou ver, sei lá, um urso. Eu falo, não precisa ser um urso. Um urso não é funcional para mim. Aí eu vou olhar pro urso e falar, ursão, obrigado, me ajudou bastante até aqui, mas essa função da agressividade eu vou passar para outra pessoa. Passar pro meu amigo macaco. É mais ligeiro, ele não vai bater em todo mundo, ele vai conversar, ele vai tirar um deboche, saca? Então, acho que aqui é a função. Vamos arranjar uma coisa pra você fazer depois, hein, urso? Volte pra grande árvore e fica de boa lá por um tempo. E aí você analisa se teve alguma mudança de comportamento nesse sentido. Isso vale para alimentação, isso vale para lidar relação, isso vale para tudo. Isso aqui é uma chave bem importante, tá? Essa história do urso e do macaco, ela é biográfica, inclusive. Então vale muito essa ideia toda. Né? Isso explica o deboche. Né? Então é muito bacana. Isso eu acho que é uma técnica interessante. Então aí tem mais um exercício que ficaria legal para cada um fazer se quiserem. Como você se compartimentalizaria e talvez não seja um exercício de longo prazo, você conversar com quem cuida de cada uma dessas áreas? Manja? Longo prazo. Tipo assim, eu vou passar o resto do ano, do fim do ano, trocando ideia, dividir em áreas. Né? Quem cuida do estudo, quem cuida do relacionamento, como que eu sou na agressividade, como que eu sou no sexo, como eu sou na conversa. Né? E vamos conversar com os animais que estão cuidando dessas áreas. E se eu não estiver satisfeito com alguma delas, né, eu modifico ele e modifico o comportamento
nessa área através disso. Então ela é uma técnica poderosíssima, assim, que ele só fala em passant, né? Que ele só cita, ó, tá aqui, tá na entrelinha para você entender. E aí ele fala muito sobre isso quando ele fala sobre o método de amarrar os sapatos, né? Ele fala assim, o que aconteceria se alguém lhe oferecesse um método muito melhor de amarrar os sapatos? Você já está acostumado com aquele, você vai defender isso com unhas e dentes? Se você for defender o método antigo com unhas e dentes, parabéns, você tem uma religião. Né? Você está praticando, né? Então eu sou o devoto dos amarradores de sapatos da direita para a esquerda do cardápio dessa forma. Porque é assim que o grande Kurt Cobain fazia em seu All Star. Né? Você fez uma denominação específica lá. Aí agora não, agora vem essa galera, que absurdo, não tem nem cardaço. Galera do Crocs, são os não, horrível, hereges. Então, antes desse novo método funcionar, você tem que desaprender o método habitual, né? Você tem que recolocar, e aí é assim que ele fala que você tem que lidar com a mente profunda para você lidar com algumas coisas que são mais habituais. Então é como a mágica, né, transforma as nossas vidas, é isso que ele propõe. E é muito louco que isso resume todos os livros de autoajuda sobre hábito. Todos. Todos, de uma maneira muito mais legal. Eu gosto muito, nessa parte que você está falando, nesse primeiro parágrafo da página 197, que quase chegando no finalzinho ele fala: pergunte a seus pais quanto tempo levou para você aprender o processo completo, de andar, comer, falar, etc. E aí a gente fica ansioso, gente que está começando aí, né? Nem só quem está começando, todo mundo fica ansioso para querer resultado rápido, para querer as coisas que elas aconteçam. Sei lá, comecei a meditar agora e aí eu já tô querendo ficar, deu uma onda, entrou em gnose, nossa, deu uma onda, primeira vez que eu tentei, maravilhoso. Só que a gente não pensa nisso, que a gente leva tempo para entender o nosso processo. E quando a gente já tem o hábito de fazer uma parada de um jeito, é muito mais difícil de quebrar aquele hábito, igual eu falo aqui, igual você falou também, que ele falou. E depois você aprendeu um negócio novo. Leva tempo, a gente não se dá conta de que leva tempo, a gente quer agora. Como assim? 5 minutos aqui de meditação e não aconteceu nada. Né? Eu gosto muito dessa parte também, que ele fala sobre isso. Sim, sim. E para mim foi muito importante também, porque assim, teve um tempo que eu cheguei a achar que eu não gostava de aprender coisas novas. Mas é porque tudo aquilo que eu aprendia era alguma coisa que ia ser avaliada. Eu detesto ser avaliado. Eu não tenho problema nenhum em ser avaliado por pessoas que são competentes, que eu admiro, que eu acho bacana, que eu sei que sabe. Mas eu não gosto de ser avaliado por alguém que eu não sei qual é que é a procedência. Eu tenho um problema com essa questão de avaliação muito meritocrática. Essa ideia ela é uma ideia que me dá coisinhas. Aí também tem aquela história que a gente sempre tem de achar que é sempre uma fraude, né? Agora vamos descobrir. Então você tem essas questões todas. Mas eu adoro aprender, mas detesto ser avaliado. E tem algumas coisas novas que a gente está começando. E muito disso que você falou agora para mim, Lari, bateu muito com algumas coisas que eu fui estudando ao longo desse tempo. Eu comecei a aprender japonês, então, sei lá, terceira aula, tá ligado? Eu tenho competência artística, intelectual suficiente para fingir que eu sei alguma coisa de japonês bem mais do que eu sei, mas estou tentando identificar as letras ainda, né? Vou demorar, sei lá, anos para conseguir fazer alguma coisa decentemente, né? Dá pra me fingir aqui, chegar e falar oi, Yasumi-nasai, minasan, pra todo mundo, que eu tô falando boa noite pra todos, né? Porra nenhuma, se tiver escrito isso aqui eu não consigo, vou ler 3, 4 das sílabas. E aí eu fiz uma live sobre alfabetização infantil, né? Junto com o pessoal. E aí o pessoal falou assim, não, tem que falar para eles aprenderem a identificar a sílaba. Aí eu falei, porra, eu tive que aprender a identificar a sílaba, né? Tô tendo que fazer isso tudo de novo. Saca? É justamente esse processo. E você esquece. Se uma criança chega para você e fala assim, chá e xícara. São a mesma palavra, né? Você fala, não, seu burro, um é chá com CH, outro é xícara com X, criança boba. Não é, cara, o som é o mesmo, ele tá identificando a sílaba, saca? É o que tá pegando. Então é muito doido isso. Eu fiquei olhando e falei, tudo de novo. Então é bem nessa linha do que você tá puxando, Lari, realmente. A gente às vezes fica com essa ansiedade, né, de resultado. E isso é ânsia por resultado. Isso boicota o processo todo. É muito louco, né? Eu só tenho coisa para acrescentar lá na página 201 agora. Se alguém tiver alguma coisa nesse meio do caminho aí. Que é lá quando começa o rolê da agressão, lá, da raiva.
Que é o que a Carol tá querendo. Então, eu tenho só 2 colocações, que são colocações muito mais acadêmicas do que mágicas ou qualquer outra coisa. Porque a definição de hábito aqui é a definição de hábito que a gente usa em semiótica, em várias outras coisas. Eu achei muito interessante. Assim, quando Peirce fala em hábito, é exatamente essa definição de ato que a gente absorve e vira memória. Então, quando a gente está falando de hábitos de escrita, né, são os vícios de linguagem, digamos assim. Enfim, é a definição do Peirce, né? E mais em 1999, quando logo depois da citação esse parágrafo, primeiro parágrafo, você consegue imaginar o quão útil é essa parte quando você quer reconhecer e aprender algo novo? Como novas experiências podem se tornar um forte estímulo que aumenta a sua atividade cerebral e lhe recompensa com sentimentos de prazer? Como você chamaria e simbolizaria essa parte? Isso aqui é mais ou menos o método de ensino do Dewey, né? Então, assim, eu acho que eu não sei qual é a formação, se ele tem alguma formação acadêmica, mas eu acho que se ele fosse pro lado da psicologia ou comunicação, alguma coisa assim, seria um excelente pesquisador também. Bacana. Bacana. Eu também não tenho certeza absoluta sobre os dados, mas eu gostei dessas ligações. Mais alguém percebeu alguma parada nesse meio? Eu queria pontuar sobre uma coisa que quando ele começa a falar sobre ancestrais, que é no finalzinho da página 199, que ele entra nesse rolê de DNA e tal, não sei. Isso é legal. E aí ele fala que no nosso corpo, nas células, a gente tem tudo que a gente precisa que era nosso do passado. E aí eu fiquei assim, caralho, meu irmão, é isso. É isso, porque às vezes também é difícil de você procurar para algumas pessoas dentro da sua família esses pontos ancestrais, né? Quando você quer conhecer mais e que você quer entender mais, chega um certo momento que você não consegue ir mais além, assim, tipo de linhagem, né? Vamos pensar aí nos povos indígenas que foram dizimados, vamos pensar aí também no povo negro que veio lá da África e, né, dizimado também. Então, assim, chega um certo momento que você não tem como dar uma cavadinha para chegar lá, na sua ancestralidade. Mas você tem você mesmo. E você tem pessoas da sua família que são mais próximas. Então, você pode conversar com pessoas que são mais próximas e você pode pensar que existe um pouquinho de tudo, de todos, dentro do seu próprio DNA. Que eu achei isso, maravilhoso. Na hora que eu li, eu fiquei assim, puta que pariu, me deu um... Eu achei incrível. É muito doido que eu acho que ele não deve ter essa noção, né? Porque ele escreve da Europa, onde o seu sobrenome pode ser puxado até sei lá quanto tempo. Né? Você pega a China, tem uma amiga chinesa que eles têm um livrozinho que, tipo, há 1000 anos atrás, lá, há 300, 400 anos, você consegue puxar o sobrenome da onde vem, tá ligado? Então é muito louco, a gente não tem essa parada, né? E no Brasil a gente ainda tem um outro impacto, né? Que houve durante tanto tempo por não ter essa discussão, a gente não tem ancestralidade no Brasil. Suzano, que é o lugar que eu moro, por exemplo, quando teve Suzano queimou todos os vestígios de documentos sobre pessoas escravizadas que vinham para cá. Então não tem documento sobre quem era que escravizava, quem foi escravizado, qual família que estava, qual família que não estava, de onde veio. Que é justamente para que essa galera não ficasse mais velha um dia e fosse cobrar, né, na porta do seu Joaquim lá. Falou, seu Joaquim, tudo bem? Tu tá vendo essa fazenda? O que tem? Então, metade dela é minha, né? Então, Suzano tocou fogo em tudo isso e isso aconteceu em vários locais. E aí esse cara, acho que ele não tem noção do que ele tá falando, tanto é que ele gasta 2, 3 linhas, né? Fala assim, ó, tá todo mundo aí, inclusive só uma parte não manda, tá? Você chama aí o peixe réptil que subiu das águas para você também, que tá aí dentro. E é muito doido quando você puxa pra gente, que não tem história, que a gente perdeu. Então, pra cá, acho que tem um peso muito forte. E além de ter um peso muito forte, acho que ele vem numa outra mão que é importante também, que a galera da antropologia, a galera das ciências sociais, passaram anos dizendo pra galera que
sangue não é definição para tudo, né? Ela pode ter algum peso, pode ter alguma importância, né? E tudo, ninguém está negando essa importância, mas que para não ficar no cientificizante como foi, né, os eugenistas, né, essas questões todas. Então, sangue não é tudo. E o Brasil percebeu que a única forma de você puxar algo dessa linhagem é através de sangue, né? Então tá aí proliferando as Genera da vida, proliferando os meudna.com, essas paradas todas, porque é a única forma de você conseguir acessar alguma coisa disso. Então a gente também tem que tomar cuidado para não ter nem o discurso higienista, né? Nem o discurso que vai beirar o eugenismo em algum momento, mas também entender que a gente está falando sobre potencialidade, né? Sobre construção histórica, né? E uma construção de povo vai muito além disso, né? Então, sei lá, alguém que for de algum povo tradicional, né, de alguma nação indígena aqui, aí fala, vai lá, faz o bagulho da janela e fala, mas Deus, você é 60% europeu, então você não é índio. Não, não é isso que define, tá ligado? Não é isso que está definindo. Os movimentos negros estadunidenses, né, que foram muito reprimidos, mas tiveram uma resposta bastante positiva ao longo do tempo, e principalmente midiática, né? Porque tem gente que descaracteriza os movimentos brasileiros dizendo que não respondeu igual. Não, respondeu bem. Que lá tinha questão midiática e financeira que era um pouco mais acessível, né? O samba nasce aqui porque a caixinha de fósforo é o que tinha de instrumento. O blues nasce lá porque o cara conseguia comprar uma guitarra, um violão e alguma parada que era mais acessível. Então você tem lá teve a discussão do one drop, né? Uma gota é suficiente para você pertencer, porque o sangue é forte, né? Você teve essa discussão, que é uma criação conceitual, né? Então é muito louco como que isso cria e no que a gente se apega. Acho que isso é uma coisa muito importante que a Larissa puxou. Então vamos para a agressão. Manda Nossa, a aí. melhor parte. Fala o Meu, que você eu queria gostou tanto. só falar um negócio, porque eu tava vendo esses dias um vídeo, e por coincidência, porque a gente tinha conversado sobre isso no último encontro, que tá rolando umas sincronicidades aí. É uma coisa que a gente tá conversando muito lá no rolê que eu tô fazendo com a Dori, que eu tô conversando muito com a minha psicóloga também, a respeito da raiva, a respeito de como, às vezes, você não tem espaço para raiva, né? Você não pode ter raiva. E aí eu tava vendo um vídeo no TikTok, toda história ruim começa assim, né? Porra, tava vendo um vídeo no TikTok e tal, enfim, mas beleza. Eu estava vendo um vídeo no TikTok e essa mina era da espiritualidade, eu não sigo ela, mas o TikTok vai mostrando coisas aleatórias, né? E aí ela tava falando assim, porque aí o meu mestre, sei lá como que chama, o meu guia, me levou em sonho, e aí eu vi essas pessoas que estavam com muita raiva de um certo senhor que estava doente na época, né, que ele estava hospitalizado e tal. Então todas as pessoas estavam com muita raiva desse senhor e eles estavam torcendo para esse senhor morrer. E aí o meu mestre estava falando como essas pessoas ficam presas a ele por causa da raiva, né, esse rancor, ao invés de perdoar e não sei o que. Eu quase taquei o meu celular do outro lado do quarto, mas eu não fiz isso porque o celular é caro. Mas eu queria dizer uma coisa sobre isso, né, porque a gente está gravando aqui, tem muita gente que acaba escutando a gente por Spotify, então eu suponho que como a gente não se apresenta, eu não vou ser cancelada pelo que eu vou falar, tá? Mas assim, essa galera gratiluz, essa galera do caralho que não deixa você ter raiva, é uma forma tão colonizadora de pensamento, isso me deixa tão puta, porque a tua raiva, ela é importante, você precisa sentir raiva. E tudo bem você querer que o cara morra, entendeu? Eu tô muito afim de ver ele morrer. Inclusive, eu vou dar uma festa no dia que ele morrer. Inclusive, se ele tivesse morrido, a gente ia ter comprado a porra daquele livro Cara da Penumbra para dar para alguém do clube, entendeu? Porque é assim que a gente funciona aqui. Mas o que eu quero dizer é, toda essa parte desse livro aqui foi do caralho, porque ele fala sobre isso, ele fala sobre você usar a tua raiva para fazer alguma coisa. É um fogo interno, mano. É um fogo interno que faz você fazer coisas. E aí, o que você faz? Você pega a pessoa e fala, você vai tão pro inferno, e aí você vai ficar, várias encarnações presas por causa da tua raiva, e óbvio que você não vai fazer nada. Você vai ficar a tua vida inteira, e todos os seus descendentes vão ficar se fudendo, porque você tem medo de ter raiva. Era isso que eu queria falar. Obrigada pelo TED Talks aí. Eu vou contribuir. Você foi perfeita. Porque o que acontece? Essa semana eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva. Porque eu ia vacinar quinta-feira. E aí o Ministério parou de distribuir as caralhas das doses, de fazer o repasse, e não chegou vacina mais na minha cidade, parou no meu dia de vacinar. Então, assim, eu fiquei com muito ódio. E tem um tempo que eu estou trabalhando a minha assertividade. Por quê? Eu sou uma pessoa que reprime muito, sempre reprimiu muito. É aquela coisa, né?
a mulher não pode falar assim, não pode falar assado, tem que ser boazinha, tem que ser isso, tem que ser aquilo, não sei o quê. Minha vida inteira eu tentei um pouco, bastante, ser esse tipo de pessoa. Então, eu sempre tentei ser muito delicada, ter muito cuidado com as palavras. E quando eu sentia alguma coisa como a raiva, eu chuchava ela dentro de mim e soterrava ela e esquecia que ela estava ali. E aí eu tenho trabalhado a assertividade porque isso faz mal para mim. E não é quem eu sou reprimir esse sentimento. A raiva faz parte de mim. Eu posso ficar com raiva, sim. Eu vou ficar com raiva. E eu vou falar brava também, vai se fuder. Então, assim, quando ele falou de agressividade, me pegou muito nesse ponto também. E eu fiquei pensando na semana, na quinta-feira, quarta e quinta-feira, porque quarta-feira eu fiquei com tanto ódio, era tanto ódio, que eu já abri o negócio da Avantir para poder ler de novo, para poder fazer um negócio e direcionar toda a raiva. Ainda não terminei de estruturar, estou estruturando para poder fazer um negócio, para poder colocar a raiva, porque eu ainda estou sentindo ela dentro do meu corpo. E eu vou fazer um troço. Porque é uma coisa que é muito importante para a gente. Melhor deixar para dentro, é verdade. Não é? E é muito importante a gente reconhecer que isso faz parte da gente também. E é isso. É importante reconhecer, até porque quando eu chamo de fogo, né, a forma como eu sinto, né? Eu sinto como se fosse um fogo mesmo, porque quando eu faço muitas das minhas coisas, eu consegui na base da raiva. Gente, não ia ter as coisas que eu tenho se não fosse pela base da porra da raiva. É o meu motivador. E aí, agora eu te falo, é o fogo. O fogo que vai queimar a Cinemateca, o fogo que vai queimar a Amazônia, o fogo que vai queimar todo mundo, e aí se a gente queima o babagato, não pode, entendeu? Então, assim, use o fogo. Use a porra do fogo, da raiva, e não fica nesse esquema de gratiluz, porque é isso aí. Eu já tô puta, já vou deixar vocês falarem também, tá? Senão... Quem nunca trabalhou na força do ódio não sabe o que é entregar uma coisa em cima. Macarrão, alho e ódio. Gente, trabalhar na força do ódio é uma coisa que rende muito, porque você está com ódio daquilo, você está com raiva, você quer tirar aquilo da sua frente, então você põe toda a sua força naquilo, e se chega alguém perto, é tipo, não fala comigo agora. E isso que as meninas estavam falando é muito real. Eu não sei se vocês, meninos, têm noção, mas mulher é muito reprimida quando criança, do tipo, não, mas você não pode gritar. Não, mas os meninos... Não, mas você é menina. Mas você não pode correr atrás da bola. Mas você não pode correr atrás da puta. Mas você não pode subir nessa árvore desse jeito porque você tá de saia. E aí você fica tipo, caralho, o que eu posso fazer? Eu posso sentar aqui e tomar um chá? Só isso que eu posso fazer. É isso, a minha vida é isso. Vou sentar aqui, tal qual as princesinhas monarquistas, vou sentar aqui com o meu chazinho e beber às 4 da tarde. É isso. Esse é meu papel no mundo. Então, tipo, acho que mulher tem muito ódio dentro dela, que fica sendo reprimido, que, tipo, não tem vazão, não tem para onde sair, não tem para onde a gente direcionar isso. A gente fica nessa de tentar atender aos pais, à sociedade, enfim, a todo mundo que fica ali para você apontando o dedo, falando não, 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 que chega uma hora que, tipo, foda-se. O meu foda-se foi muito novo, o meu foda-se foi, sei lá, 17 anos que eu resolvi, eu sou ateia, foda-se todos vocês, nunca mais vou pra igreja também, essa bosta. Eu fiquei muito puta, durante muito tempo. Eu era a rebeldinha, tipo, que andava de preto e ia pra escola de cabelo preto, escorrido, assim, e, tipo, não, fala comigo. Eu não quero falar com ninguém. Tipo, a gente tem essas fases de rebeldia que às vezes passa e às vezes fica. A minha ficou para sempre. Eu sou para sempre essa pessoa, tipo, foda-se você, não fala comigo agora, não estou afim, não quero conversar. Então, o meu problema é o oposto das meninas. Eu preciso direcionar minha raiva e colocar ela um pouquinho menos expansiva, porque às vezes sobra para quem não deve. Às vezes, que nem explicar feminismo para homem. Puta que pariu, velho. Olha, eu vou te falar. Nossa, é muito chato, porque, tipo, a primeira vez você explica até tentando ser da hora, você explica até tentando ser legal, na terceira vez você já tá dando um tapa no ombro, falando, filho da puta, eu já te falei isso 50 vezes, eu não vou repetir. Não, mas você é muito explosiva, não pode explicar assim para as pessoas, tipo, caralho, é a quinta vez que eu tô falando a mesma coisa, vocês não respeitam. Foda-se, tá ligado? Foda-se, cansei de vocês, não vou mais falar com vocês. Eu já fiz isso no trabalho pro meu chefe, gente, assim...
meu ex-chefe agora, mas porque eu pedi demissão, ele não me demitiu. Eu falei, eu me recuso a entrar em uma reunião que só tenha homens. Eu me recuso. Se não tiver outra mulher aqui, eu não vou participar dessa reunião, porque vocês falam muita bosta e vocês não têm noção do quanto bosta vocês estão sendo agora. Então, tipo, é uma coisa que para mim, pelo menos, é tipo, abriu mais do que deveria e eu preciso dar uma fechadinha nela e falar assim, calma, vamos direcionar você para cá, porque você não está sendo direcionada para onde você deveria ser. Acho que esse é o meu problema com a raiva, não é ter, tipo, reprimir, é soltar demais. Quando eu cheguei especificamente nesse pedaço, eu até tuitei, falei, bicho, chorei lendo livro de magia, agora fudeu. O começo da pandemia, tipo, uns 2 meses antes da pandemia, aconteceu uma situação X da minha vida, e até então eu era que nem a Lari, tipo, uma mistura de Lari com Camis, assim. Eu sou uma pessoa muito expansiva, eu consigo falar bem sobre raiva, às vezes acaba sobrando com a galera, mas eu tinha um problema que era as pessoas acharem que eu sou ruim. No sentido de as pessoas acharem que eu sou uma pessoa ruim, que faz coisas ruins, que deseja coisas ruins. Eu nunca quis ser vista como uma pessoa que quer o mal de alguém. Até essa dita situação que rolou no começo de 2020. E aí, já estava nos Paranauê da Magia e tudo mais, fiz um trabalho de conheça a sua sombra, bicho. O negócio foi da hora. Porque, claro que tratando isso também na terapia e tudo mais, porque nem a Carol falando, né, levou isso para psicóloga e tudo mais, esse desejo de ser benquista, esse desejo de ser bem vista o tempo todo, fez com que eu sentisse as coisas, mas não falasse, apesar de sentir, né? Não falasse para quem devia ouvir. Ouve, que nem a gente falou, sobra pro carinha que não tá lá, a pessoa que não tem nada a ver com a história, tipo, BFF, ouve minhas mazelas, ouve minhas reclamações, mas quem devia estar ouvindo de fato não ouve. E aí, quando eu trabalhei em Minha Sombra no começo de 2020, acho que foi uma das coisas mais sérias, assim, tipo, que eu comecei a fazer mesmo, sabe? Muita coisa mudou, mas, tipo, muita coisa mudou. E esse comecinho aqui que ele fala da agressão, né? Você pega a sua agressão e transforma ele em alguma coisa, alguma faísca que vai te levar para algum lugar, porque só ficar queimando não adianta nada. E aí, em determinado momento, lendo o capítulo, eu lembrei de uma coisa que minha psicóloga falou uma vez, e ela disse que ficar com raiva é tomar veneno esperando que o outro morra. E eu acho isso muito babaca, porque, tipo, não é que eu tô tomando veneno e eu vou... É que nem os gratiluz, né? Ai, porque você fica lá e você sente raiva, e raiva te deixa presa no limbo eterno, e você, tipo, foda-se. Eu vou tomar veneno e se der, eu soco o veneno na boca desse filho da puta, sabe? Mas eu aprendi a lidar com isso. E quando chegou nesse capítulo, eu falei, gente, tanto tempo de terapia, eu podia só ter lido esse livro, não é mesmo? Ia ser tão mais fácil. E aí, de novo, a cabeça explodiu. É isso. Esse livro, sério, esse livro foi... A gente devia ter começado por esse livro. Eu suspeito para falar porque eu gosto muito e uso em sala de aula a cena do Mr. Nancy no American Gods, né? Então não posso falar muito. Para mim é isso mesmo. Raiva é bom. Anger is good. Make shit happens, né? Então, para mim é isso aí mesmo. Eu falei muito a partir de uma perspectiva de ódio de classe, assim, e tal, mas quando se trata do pessoal, porque é aí onde vai pegar para muito magista, né? É muito importante trabalhar isso, porque você vai ficar com essa parada presa no estômago, mano. Você vai ficar com essa parada presa no estômago e isso provavelmente vai te atrapalhar de fazer outras coisas, que vai depender do teu paradigma, né? Eu tô falando da minha experiência, assim. Deixar essa merda parada já fez com que eu tivesse problemas sérios de estômago, de verdade, literalmente, assim. Eu acho que até por isso que eu acho que a frase da psicóloga ali que do raiva é... Como que é? Raiva é um veneno, é tomar veneno esperando que o outro morra. Então, o que não contava é que a minha boca é imune a veneno e eu consigo cuspir a longas distâncias, né? Essa é a parada que a galera não conta. Assim. Ai, que frase gratiluz do caralho! Errada não tá, porque realmente, se você deixa dentro, é difícil. Mas você tem que ter mecanismo para processar, não é tipo, não, nunca mais sentirei raiva na vida. Né? Não, cara, tô cortando uma parte importante de mim se eu fizer isso. Isso é ridículo. Né? Isso é muito doido. Isso é o problema, inclusive, com muitas linhas monoteístas, né, que você tem. Que ao invés de você trabalhar e lidar e compreender a origem do rolê, do pecado, daquilo que é considerado errado e tal, não, você quer extirpar. E um dia, se o grupo lê o Peter Carroll, por exemplo, vocês vão ver que
Ou não, você pode qualquer psicologia básica, né? Negar é reforçar, né? Então, você tem essa questão, negar é reforçar, né? Se você tem muita questão tentando evitar uma coisa, na verdade você está fazendo um sublinhamento daquilo ao contrário, né? Você está criando um espaço negativo, mas que reforça aquilo. Então é muito doido. É que a Will também não está aqui com a gente, mas se você pegar o mal-estar na civilização do Freud, ele é basicamente falando que o ser humano abriu mão da violência. Violência é uma coisa importante. O ser humano abriu mão da violência para viver em sociedade. Para a sociedade oferecer algumas coisas básicas. A sociedade está falhando em oferecer determinadas coisas básicas. Então, tiraram nossa agressão e não deram as coisas básicas. Saca? Aí acaba que você tem as neuroses e é o mal-estar na civilização, né? Então, traduzindo assim no texto, você tem a última frase do primeiro parágrafo da página 202, que ele fala assim: a doença é o que acontece quando as pessoas aplicam erroneamente a herança genética ou tentam reprimi-la por completo. E aqui, de novo, quando fala herança genética, pode ter alguém que vem com um olhar biologizante e fala assim: não, você está falando de genes não funcionam assim e tal. Cara, troca por ancestralidade, troca por situação cultural, troca por Jesus mandou, troca por o que você quiser isso aqui, não é essa questão, né? Troca pelo que for, troca por classe, troca por qualquer coisa que você consegue entender, né? Uma doença que acontece quando as pessoas aplicam erroneamente algo passado e que eu não estou sabendo significar, ressignificar nem trabalhar na minha vida no presente. É isso, saca? É assim que ele está colocando. Então é importante, né? É importante você saber lidar com essas questões e ver. E para não ficar tão abstrato, né? Você criar imagens dessas coisas. Então, por exemplo, qual é o animal que representa? Sei lá, vou convocar a minha raiva. E a minha raiva é um esquilo. Talvez o esquilo é um bicho desgraçado, né? Morde e tal, e pá, rato, parece um rato com rabo bonito. Então, ok. Mas às vezes não é o que você está representando por completo, né? Então, o que seria mais legal você representar? O que você acha que seria mais focado, né? Isso me lembra uma discussão que a gente teve outro dia no Twitter, não lembro com quem, mas enfim, que a pessoa perguntou o que era estabilidade emocional e por que isso é importante. Eu falei, gente, estabilidade emocional é um mito criado, porque, tipo, não tem como você ter estabilidade emocional, porque quando minha mãe ficou doente, eu fui muito ao hospital, e quando eles falaram o paciente está estável, não significa que ele está bem, significa que ele não melhorou nem piorou. Se ele estava ruim ontem, ele continua ruim hoje. Então, tipo, estabilidade emocional é uma coisa que ali, tipo, uma linha reta, linear. Se você tá na bosta e tá estável, você vai seguir na bosta, entendeu? Tipo, a vida não é assim. A vida tem picos. Tem dias que você vai estar muito bem, tem dias que você vai estar se sentindo merda. Pelo menos eu, depressiva. Mas, tipo, a vida não é estável. Estabilidade emocional é um termo que inventaram que não faz o menor sentido. Inteligência emocional faz mais sentido, mas as pessoas se apegaram tanto em estabilidade emocional que fica nesse gratiluz de eu tenho que acordar e agradecer por ter uma casa. Você não tem que agradecer por ter uma casa, filho da puta. Isso é bem básico. Todo mundo deveria ter. E se alguém não tem, tá errado, entendeu? Não existe isso de estabilidade emocional. Vou acordar e vou ficar meditando o dia inteiro porque eu estou super de boa. Mano, super de boa, o caralho, tá queimando o Brasil. Tipo, está queimando. O Brasil está pegando fogo. Tem gente morrendo na rua de Covid, tem gente morrendo na rua de frio. E a gente não tem que ficar bem com isso. Tipo, nossa, pessoalmente eu estou muito bem. Foda-se, o coletivo não está bem, então você está sendo egoísta, filho da puta, e, tipo, tudo esse gratiluz que você está pregando vale de quê? Porra nenhuma. Obrigada. Não, é total. Acho que a estabilidade emocional, ele é um mito que é possível ser atingido, claro, se você estiver na Suécia, no verão, que aposto que na Suécia no inverno também a coisa fica complicada e a galera não deve atingir a estabilidade emocional como deveria, né? Tadinho dos suecos. Abraço para você que está na Suécia assistindo a gente aqui. Então acho que no estado de bem-estar eu tenho um social amigo que está na Suécia, eu tenho um amigo que está na Suécia e ele tá louco para voltar para o Brasil porque ele não aguenta mais falta de calor. Exato. Esse é meu problema. Eu não vou para um lugar desse aí porque eu tenho depressão climática, cara. Eu olho para esses dias aqui e falo, não quero viver. Não, Viver e ele vai voltar provavelmente para o Recife. Ele vai para lá, assim, ficar lá fazendo doutorado lá. Felicidade instantânea, então. Recife tá certo.
Então você tem essas questões que eu acho que é muito louco. Tem uma outra parada que é do curso que a gente fala no curso de tarô, os arcanos da corte, o meio do Grola, que assim, a gente fez algumas associações específicas, né? E tem uma colocação de que a gente tende a operar em alguns padrões. Não quer dizer que seja uma regra, tá? É só um olhar, é só uma aplicação. E é muito comum que a gente, caso falhe as operações primais, que elas são mais sociais, elas são outras questões, a gente vai para as formas mais básicas, né? A gente vai regredindo para umas situações mais básicas. Por isso que numa briga, por exemplo, a primeira coisa que vai falar na briga é o teu emocional. Se você tiver um treinamento de briga ou de situação, você não vai ser o emocional que vai falar, você troca para técnica, né? E a técnica te ajuda a segurar aquilo, então você leva numa boa. Mas se for emocional e o teu emocional não estiver acostumado a lidar com isso, você vai baixando instinto, até que vira uma baixaria desgraçada e você vira uma criança de 10 anos, assim, né? Você regride a um estado primal de choro, lamentação e com movimentos, né, repetitivos e de pouca eficiência, assim, porque não é uma coisa que você está acostumado a lidar. E ele fala justamente com isso, fala sobre a questão do comportamento, né? Que muitas vezes você vai se comportando mal porque você não sabe como responder àquela situação. E aí a última vez que teve que lidar com algo semelhante àquilo foi, sei lá, tava pré-silábico, né? Então a tua mente lembra e ela vai recorrer a essa questão mais antiga. Aí tem uma outra coisa pouco falada sobre a experiência mágica também, que vai estar em conjunto com a experiência onírica e vai estar em conjunto com a experiência literária, que nós somos seres ficcionais também. Então, se você explora isso em outros campos, você está trabalhando isso de outras formas também. Então, a última vez que eu lidei com essa emoção foi em sonho. Ah, mas foi no sonho, o sonho não é real. Minha mente não faz distinção, né? Sonho é um treinamento. No geral, você sonha que você está sendo perseguido várias vezes, que é para manter o mínimo das suas funções de sobrevivência, né, funcional. Então, tem sempre zumbi te perseguindo, você está sempre alguma coisa acontecendo, que é para você manter essas questões minimamente funcionais. Então é muito louco. E aí ele fala sobre a questão do que se precisa, né? Que você tá gritando tanto, as pessoas gritam tanto pelas coisas, por amor, afeto, o que tá gritando? E aí ele fala que todo comportamento é aprendido, né? E nós temos certas necessidades, mas às vezes a gente não consegue expressar isso, então a gente grita. E eu tenho a pergunta retórica, se quiserem, não precisam responder, mas o que os magistas estão gritando no Facebook? O que a gente está gritando? Por que a gente quer solucionar coisas simples da vida com coisa que há tecnologia e técnica para isso? Por que a gente foge de algumas coisas? Aqui é onde ele começa a puxar uma outra parada, que ele fala assim, sim, mas é uma ferramenta para o outro? É, mas é uma ferramenta para você também. Então é muito doido essa fala. Ela fala, por isso que você vai trabalhar ali dentro, né? O comportamento. Por isso que ele está falando tanto de comportamento aqui. Quem se arrisca a teorizar sobre essa questão? Então, eu acredito que essa questão das pessoas irem até a internet para poder expressar alguma coisa, para dar uns gritos, acredito que tenha muito a ver com o ego, principalmente. E aí não só o ego de atenção, né? Porque isso existe, mas não sei. Tem uma coisa. Nossa, minha cabeça fez um nó aqui. Peraí. Porque assim, se a gente for parar para pensar, que a gente estava falando, né? Ah, porque o magista ele não para poder se conhecer, para saber quem ele é. Pessoas, às vezes, elas precisam de outras pessoas que falem para ela alguma coisa que ele encaixe no que ele é. Ah, não sei explicar. É tipo assim, na minha casa 7 do mapa astral tem isso, então a forma como o outro fala é a forma como eu vou absorver e aquilo ali tem a ver com quem eu sou. É tipo isso. Minha cabeça... Não sei se eu expliquei direito o que eu queria falar, mas eu acho que tem muito a ver com isso também. Não, bacana, que às vezes a gente tem desculpas, a gente procura desculpa para determinado comportamento também, né? Nem sempre é para se entender, às vezes é uma desculpa para determinado comportamento. Mas é justamente isso para pensar, ó.
a grande obra acabou, né? A gente teve o renascer da magia, né? Agora no fim do século XX, isso aconteceu, uma coisa que vai ser estudada ao longo de muito tempo, né? Você teve isso na cultura pop, tal, papapá, beleza. Mas diferente do renascer da magia do século XIX, fim do século XIX, início do XX, alguns conceitos foram deixados de lado. A ideia de grande obra, por exemplo, de que você vai cometer a grande obra na sua vida, você é a sua peça de obra de arte, né? Você vai se lapidar nesse processo. Ela ficou muito de lado. Você praticamente não vê discussões desse jeito, por isso que os grupos viraram subgrupos, né? Onde você vai ter esse tipo de discussão. O que a gente está gritando? É essa pergunta. Né? Na questão do Brasil, por exemplo, eu vejo que você teve um aumento muito grande no uso, no apelo a servidores, essas questões todas, por exemplo, e é uma ferramenta extremamente válida, gente, não estou criticando ferramenta, não. Mas eu acho que você teve uma situação especialmente pela inseguridade social. Me lembra muito na época que o SUS não funcionava e não existia, não funcionava minimamente, não é perfeito, não existia, cirurgia espiritual era moda. Por quê? Porque era a única, o mais próximo que eu vou chegar numa cirurgia era no bisturi de plástico do Dr. Fritz, entendeu? É o mais próximo que eu vou chegar de uma parada. Então é isso que eu tô gritando. Saca? Então, o que a gente tá gritando é uma pergunta importante. Nota que a gente tá no meio da pandemia, você que tá postando nude no Instagram, tá certo. Isso aí tá tudo bem gritar porque é fisiológico, não tem problema. Direto pros melhores amigos, eu tô ligado. A gente sabe. Eu concordo, eu acho que faz sentido, sim. Nessa parte que ele está falando sobre a questão de crianças e tal, eu estava pensando muito na parte de sombras, assim, também. Raciocínio. Basicamente de você ter a necessidade de alguma coisa. Eu queria muito que a Will estivesse aqui, porque ela ia explicar maravilhosamente bem isso, eu não sei explicar tão bem. Mas, vamos lá, porcamente, hein? Você quer muito, por exemplo, chamar muito atenção, porque na sua infância, você não teve essa atenção dos seus pais, e aí você vai buscar isso de outras formas e gritar isso de outras formas. Foi essa a primeira impressão que eu tive, a associação com a sombra, que muita gente chama de criança ferida, né? Tipo, em muitos rolês aí, gratiluz ou não, as pessoas chamam de criança ferida. Mas, por outro lado, eu acho que faz bastante sentido isso de você gritar uma outra necessidade que não está sendo vista também, que ela é um pouco mais coletiva, mas que ainda assim não está sendo vista e você precisa, né? Eu não sei se eu misturei as coisas, mas eu fingi que fez sentido, tá? Não, eu acho bacana. E aí você me puxa uma outra questão. Acho que muita coisa que a gente também tá buscando, que a gente tá gritando, né, inclusive nos rolês em geral, é justamente sentido. Isso é uma das coisas que tá gritando. Isso eu vejo muito sempre que eu converso com alguém que foi num rolê de, sei lá, constelação familiar. Eu sou extremamente crítico a essa parada, sei que vai ter alguém que faz isso de maneira funcional e tal, né? Mas para mim, você quer fazer constelação familiar, não faça, você entendeu? Faz, sei lá, teatro, faz os exercícios de teatro que você tem, que é muito parecido nos teatros de arena, tinha umas questões assim. E, obviamente, gente, eu sei que eu ofendi metade de uma galera agora que tá assistindo a gente e tal, mas era a minha intenção. Não, pode cancelar, não tem problema. Porque para mim não fecha, o que parece é só que você quer organizar, né? E beleza, às vezes eu preciso de organização. Então chega alguém e fala, mas você está atuando como seu pai, você está fazendo papel de pai, você está fazendo papel de mãe, e não sei o quê. E eu acho ok, mas ele não está culturalizado pro Brasil. Quem tem pai, gente? Você sacou? Fazendo papel de pai. Como é que eu vou saber o papel de pai? Quem tem pai, tá ligado? Quem tem um pai, aí explica o que é o papel de pai, né? Aí fala assim, não, que você tá fazendo um papel de de marido de não sei quem. Quem casa? Sacou? Quem é que casa hoje em dia? Sacou? Então ele é muito baseado numa cultura pequena burguesa, assim, que ela é incrível. E ela deve existir no livro de um monte de austríacos, sacou? E ela deve existir dentro da comunidade místico-esotérica coach que vive no Bible Belt, nos Estados Unidos, lá, né? Na região do Texas, onde você ainda tem as formações familiares nesse formato. Mas e aí que tá? Eu tenho um amigo gay que ele foi e falou assim: fui lá na constelação familiar e disseram que eu tô fazendo o papel que é o papel de mãe. Aí ele olhou pra mim e falou assim: eu adoraria, mas não dá, como que é isso, tá ligado?
Então você tem essas questões que elas são meio confusas, mas me mostra uma ânsia por ver sentido. Porque se tem uma coisa que a gente entendeu nos últimos anos no Brasil é que nada faz sentido, sacou? Depois que a realidade começou a copiar o sensacionalista do Twitter, é porque alguma coisa deu muito errado, né? Hoje em dia a gente está numa situação em que, sei lá, o sensacionalista posta que, brincando, né? Ah, a comunidade neonazis falam para, né, moça neonazi não se aproximar de Bolsonaro que pega mal. Hahaha. 2 semanas depois isso acontece. Você entendeu? Então a gente está numa situação de carecemos de sentido. Né? Você não tem mais uma base, por isso essa busca pelo científico de novo e tal. E isso é muito doido e perigoso. Por quê? Porque aí você tem um pouco mais para baixo, um parágrafo onde ele vai falar sobre assim, você chama o teu subconsciente do que você quiser e ele vai se comportar de maneira semelhante. Né? Que é aquele rolê da magia do caos clássica, que você tem o observador e o comprovador. O comprovador vai comprovar o que o observador vê. Então, se você olhou uma situação de uma determinada forma, se for seguro para você, o teu comprovador interno vai falar assim, é isso mesmo, pá, ele vai procurar os indícios que vão responder aquilo mesmo. É um processo de pareidolia espiritual, né, que você está fazendo. Então você vai olhar uma situação e quem é da Umbanda vai falar assim, pô, olha aí, Yeshua vindo. Aí quem é do cristianismo vai falar assim, nossa, o Espírito de Deus e o sangue de Jesus tem poder. Né? E o cara que é do acaso vai falar assim, porra, puta sorte que você teve. Né? Estamos observando o mesmo fato. Então você tem essa questão da mente se comportar como nós atribuímos o funcionamento da mente. E aí a gente chega num ponto perigosíssimo, que você começa a entender o poder o poder que você tem na hora que você se entende e se organiza, na hora que você faz esse processo de organização para você mesmo. Na hora que você desenvolve modelos, ou compreende modelos, ou acha modelos que são funcionais por você, ao invés de seguir uma seita, ao invés de seguir um determinado olhar, ao invés de seguir um caminho. E às vezes você está no caminho, gente, o caminho é bom para você, então tá tudo bem, não tem problema. Só que esse caminho não necessariamente é bom para todos, né? Então você tem essa questão muito forte. E aí tem a brincadeira que ele faz com o Freud, né? O Freud fala que o Freud recebia reforço positivo da mente dele toda vez que ele encontrava uma neurose. Aí ele ficava, que legal, neurose, escrevia um livro sobre neurose. Né? O Jung falava sentir um reforço positivo toda vez que ele falava um simbolismo, uma estrutura mental ancestral, de mandala, de não sei o que. Então ele começa instintivamente a procurar essas questões. E para quem aqui for acadêmico, Deus te livre disso, nem precisa ele te livrar, porque né, não tem mais, inclusive. Você vê que tem essa questão quando você faz pesquisa, né? Quando você trabalha com pesquisa, você se força a olhar olhares contrários. Mas é muito comum que você encontre coisas que vão confirmar aquele olhar. É por isso que você precisa de outros leitores críticos, da banca, porque é muito fácil você achar as confirmações daquilo que você está fazendo, né? E aí tem a pergunta também, que ele fala isso aqui. Da mesma forma, a minha mente profunda, e ele está falando do Ian Fries, né? Aprendeu que ela recebe retorno positivo sempre que revela que o mundo se altera de acordo com a vontade. E, consequentemente, ele fala, eu desfruto de viver em uma realidade na qual os mundos externos e internos interagem, comunicam-se e se transformam um ao outro, como for adequado nas nossas naturezas e circunstâncias. E a pergunta é, como está a tua visão de mundo? Né? Essa é a questão. Como é que é? O que vocês acharam até aqui? Quem quiser compartilhar a visão de mundo também está aberto. Achei top. Eu coloquei nessa parte, eu coloquei até uma observação, assim, uma pergunta, né? Será que é nesse ponto que uma galera magista perde a linha? Porque é quando você vai se afundando naquilo que você acredita. Dessa forma. Aqui é onde a galera se leva muito a sério e aí o resultado é loucura. É, sim. Aqui mesmo. Aí eu fiquei assim, pode crer. E eu fiz uma relação na última linha desse parágrafo com Lúcifer, porque em Lúcifer talvez tenha spoilers, sinto muito, mas em Lúcifer as personagens que são divinas, elas meio que fazem com que o que elas fazem seja real ou não. Por exemplo, o fulano tem um poderzinho.
Aí o fulano fala, nossa, sou um bosta, não consigo fazer nada da minha vida. Aí ele perde o poderzinho dele porque ele acredita realmente que ele é um bosta e aí ele não vai conseguir fazer nada da vida dele. E aí eu fiquei pensando muito nisso, porque eu já tinha feito essa relação lá no início do livro, lá no começo, de que ele meio que aborda isso, só que muito solto, assim, ele só fala assim, que você, não. E eu fiquei pensando muito nisso, acho que por isso até também que eu segui a linha do raciocínio quando você fez aquela pergunta de por que a pessoa ela tem que ficar gritando na internet certas coisas. Às vezes ela não consegue, a gente não consegue entender o que está acontecendo, ou a gente não tem uma visão de mundo não tem noção da nossa visão de mundo. A gente não critica isso e não pensa sobre isso. E aí vai que você precisa de ter um reforço ali positivo de uma segunda parte falando que não tá certo isso aí que você tá fazendo, tá certo. Ou não tá errado isso aí que você tá fazendo. E aí a pessoa vai brigar com você porque ela quer que você fale que tá certo. Essa discussão de vontade, né? Aí a gente chega na discussão da vontade com V maiúsculo, que isso é a vontade. É disso que a gente tá falando. Então, se você não tem uma visão de mundo razoavelmente funcional, e tá tudo bem, se tá funcionando para você, se tá feliz vivendo, felicidade ela é uma ótima medida. Eu não acho ela a medida ideal, mas ela é uma ótima medida. Então, se você tá feliz do jeito que tá, beleza, você entendeu? É uma ótima medida para as coisas, né? Melhor que dinheiro. Minha medida para as coisas é dinheiro. Dinheiro é mais difícil de alcançar às vezes do que felicidade. Olha só a situação. Então, se você tá feliz com pouco ou com muito, beleza. Então é uma ótima medida. E aí você vai investir vontade a partir dessa visão de mundo, né? Então, qual que é a visão de mundo que você tem e como você investe vontade? Ela é uma questão, né? Como você constrói o teu mundo? Como é que você constrói a tua questão? Por que que isso é foda? Tem um anime bem legal, quem quiser assistir, assistam Shaman King, eu defendo há muito tempo, né? Sou fanático, gosto muito desse anime, do mangá e tal, tenho tudo aqui há muitos anos. Mas ele tem essa discussão de vontade de uma maneira muito firme. E pensa comigo, se a gente sonha e projeta um universo cyberpunk e de pessoas semi-mortas, com alguns poucos tentando sobreviver a partir de canibalizar recursos uns dos outros, que são os universos de Walking Dead, qualquer outra fantasia, isso se torna nossa fantasia majoritária, isso está falando um pouco sobre o mundo que a gente está construindo ou o mundo que a gente acredita que vai construir. Né? Então, vivemos no mundo cyberpunk, entendeu? Ponto final. Isso é o mundo que a gente vive hoje. E a gente vive no mundo zumbi, The Walking Dead. É exatamente isso que a gente tá vivendo. A gente tá batalhando pequenos recursos e sair na rua é perigoso. Né? E pessoas traem a todo momento. Então você tem que mundo é esse que você tá formando? Né? Quais são essas referências que você tá utilizando? Como você tá alimentando a mente? E não é ignorar, tá, gente? É onde você investe vontade. Né? Onde você tá investindo vontade nessa questão. Né? O que é que você tá dando reforço? E aqui é muito coach mesmo. Mas se tem uma situação que isso faz sentido é para quem é magista, sacou? Não faz sentido para a senhorinha no interior de Goiás, né? Faz pouco sentido para ela, faz pouco sentido para o aluno no ensino médio, né? Mas para o magista faz bastante sentido. Mas pode ser retórica, assim, não tem problema. Mas ela é uma questão importante, porque isso vai definir muito de como você vê as coisas, que imagem você está fazendo do mundo. É por isso que eu acho que. Eu tenho a impressão de que a cultura entendeu isso. Porque até The Walking Dead anda numa vibe super positiva. Só que eu tava assistindo umas paradas, criança, Goonies no mundo Walking Dead agora. Inclusive, abraço pros autores lá de Walking Dead, World Beyond, que estão ouvindo a gente, que são fantásticos. A Alissa Mansura é uma puta atriz, tenho muita esperança no futuro. Acho que ela é bacana. Então, até essa galera já percebeu. Né, que você precisa aqui, que chega do universo sombrio. Eu acho, isso é uma coisa que eu estudei bastante, porque é onde vai o meu mestrado, né? O Alan Moore percebeu isso antes, inclusive, com Prometeia, e ele falou, não, porque o Alan Moore, ele se culpa. O Alan Moore, ele tem na cabeça dele que ele projetou uma parte desse mundo. Um mundo onde adultos são infantis e acham que existe uma batalha de super-heróis e que vilões são aquilo. Aí ele fala, e ele até fala, ao ponto de que vocês elegeram um vilão de quadrinhos como presidente dos Estados Unidos em determinado momento.
né? E ele se culpa, ele fala, eu tenho culpa, eu construí essa parte da realidade. No caso dele, isso é muito forte por ser magista e porque quando ele foi na rua dele que começou a onda de palhaços aparecerem parados na cidade. E aí começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Ele é o cara que criou a máscara do V de Vingança. Aí espalhou para o mundo inteiro. Ele foi o cara que fez super-heróis serem sombrios. Isso desgraçou 20 anos da cultura e ainda está desgraçando algumas partes da cultura. Então ele é um cara que se culpa muito e talvez ele esteja certo de se culpar. Não acho que ele esteja errado, não. Mas aí com Prometeia, ele tem uma série dos últimos 15 anos, 16 anos, assim, que ele tá fazendo que é só histórias pesadas, bem construídas e tal, mas numa vibe solar, assim, saca? Uma vibe mega solar. Ele deixou Saturno quieto e tá numa vibe mega solar faz um tempo. Na ânsia de que talvez esse seja o próximo projeto. E isso vale para magistas em geral, porque mesmo que a gente não tenha a abrangência do Alan Moore, você tem abrangência no teu mundo ou você deve ter uma pesada influência na tua comunidade próxima. Porque é assim que funciona. Você mexe com o Paranauê, você tem uma pesada influência nas pessoas próximas. Faz sentido para vocês? Não, total, faz sentido. Assim, eu me peguei pensando em algumas coisas. Tipo, recentemente, na hora, sabe, aqueles pensamentos do banho, que você fica, pô, aí você liga aquilo que você leu com uma outra coisa. E assim, minha formação do começo ali, da fase adulta, eu estava investindo pesadamente em ler conteúdo marxista. Então, ali desgraçou um pouco da minha vida, porque a partir dali, tudo que eu olho na sociedade é luta de classe. Alguém peidou no lugar errado? Não, mas quem peidou? Peidou para fazer um protesto contra as pessoas, sabe? Assim, eu já tenho uma coisa meio... E agora que eu estou começando a olhar as coisas da magia, também tem muita... Agora, eu tô... Né, minha visão de mundo está mudando com isso. Como eu encaro a realidade está mudando. E... acho que é isso. É algo que eu li, e depois que eu consegui raciocinar direitinho, começou aquelas concatenações e eu comecei a ligar isso em coisas da minha vida também. Mais testemunhos? O Marcos deu um exemplo que não sei se todo mundo passou por isso, ele colocou aqui no chat. Nunca vou esquecer da época de Tropa de Elite, como as pessoas ao meu redor passaram a agir diferente sobre polícia e bandido. Esse é o poder da cultura. Você tinha falado sobre a questão marxismo e tal. Aí você olha esse poder da cultura e eu olho pro Gramsci, né? Aí eu olho pro Gramsci e falo, bicho. Total. Eu lembro que um tempo atrás eu tinha visto um artigo sobre um spin-off de The Walking Dead, que eu não lembro o nome agora, mas que o motivo que começava meio que o apocalipse naquela cidadezinha era por culpa de um protesto que estava tendo na cidade. Daí eu fui ver um filme esses dias super idiota com o Chris Pratt, o último dele, e eu acabei percebendo, tipo, cada vez mais, quando eu vou ver nesses filmes muito grandes, coisa de protesto, é sempre um negócio muito idiota. Tipo, um negócio muito cínico, sabe? Eu fiquei tipo, mano, tá, o que esse negócio quer que eu pense? O que isso grita, sabe? Eu não sei, eu só pensei nisso. Não, para mim faz todo sentido, porque isso eu também tive uma discussão recente no podcast. Não vou lembrar o nome agora, desculpa, pessoal do podcast, que deve estar ouvindo a gente. Assim como o pessoal de Walking Dead. Que a gente falou sobre o Liga da Justiça do Zack Snyder, né? E o Zack Snyder tem um problema muito sério, ele não consegue imaginar um herói que não seja um soldado americano. É isso. O que é o herói pra ele? O herói pra ele é um soldado americano. Inclusive, nesse filme, os heróis todos eram soldados americanos, ou então tinha aquela mensagem que é: você é manicure no seu bairro, você também pode ser um soldado americano e morrer pelo nosso país. Exato. E é sempre essa parada. Essa é a composição, né, que você tem da galera. E o Graham Morrison, ele tem uma frase muito legal, que ele fala assim que as histórias de zumbi, as histórias de fantasmas, zumbis e mortos, elas começaram no século XIX, no declínio do Império Britânico. Aí ele achava muito interessante que isso estava surgindo no início do século XXI, ressurgindo, só que agora no seio dos Estados Unidos. Então ele fala, será? Temos um declínio?
Tudo indica que sim, né? Os Estados Unidos está debatendo como pode para não perder a hegemonia mundial. Mas tudo indica que temos um declínio aí. Mas tudo que é sólido se desmancha do ar, né? Não há certezas. Então acho que essa é uma discussão que é importante para colocar que, de novo, não está muito clara, mas com o que você se alimenta, saca? Com o que você vê, o que você está olhando. Pode se alimentar de tudo, não é o princípio do Tao Te Ching. Eu tempo que eu estudei bastante a questão chinesa, assim, muito da história chinesa, o Tao Te Ching, que é um livro básico, que guia políticos e guia a vida na China, sei lá, 6.000 anos, isso é bem visto, né? O Tao Te Ching, ele tem um momento que fala assim, ó, o bom príncipe, o bom rei, né, imperador, ele é aquele que não permite nem que o seu povo conheça o mal. Então é simples assim. Então o que você vai fazer? Eu não vou permitir que eles conheçam o mal. Sacou? Por isso vai sempre, esse conceito ele vai sempre desembocar no que nós do Ocidente, entre aspas, porque somos ibero-americanos, né? Latino-americanos aqui, a gente vai olhar e falar assim, mas isso aí vai desembocar numa ditadura, né? Então, porque essa é a visão, assim, eu não vou permitir que conheçam o mal, aquilo que é o mal não vai ser permitido aqui. Esse é o bom príncipe, para que o povo viva em paz. É uma das visões que está no Tao Te Ching. Então, como que você se alimenta? Não quer dizer que você não vá, mas vai fazer a crítica, né? Você não vai ser passivo diante das coisas. Por quê? Porque o xamã não é passivo diante do mundo, ponto final. Ele interage com a pedra, porra. Você entendeu? Então ele não é passivo diante do mundo. É simples assim. E aí hoje a gente tem esse mar de egrégoras que estão se degladiando para dominar nossas ideias ou para terem uma parte dentro da gente. Há um mar de egrégoras fazendo isso. E é a primeira vez na história da humanidade que isso acontece. Né? É a primeira vez. Por isso, não à toa problemas como TDAH é uma coisa tão grande, né? Pela quantidade de influência de coisas que a gente tem. Então tem outras questões que estão acontecendo. Por quê? Porque é um mar de discursos. Né? Há muita coisa acontecendo. Para dar uma vírgula nisso, na página 210, tem aquela citação muito legal sobre possessão, que ela é bacana, mas a gente já está adiantando o tempo. Diante no tempo, eu acho que é muito legal que ele vai falar sobre o para o xamã, que ele fala assim, para o xamã os deuses e espíritos são amigos. Vocês estão vendo essa parte? Essa parte ela é show de bola e eu acho que se você não sabe por onde começar a fazer os contatos específicos com as coisas, com as ideias e tal, aqui você tem um outro ótimo começo. Né? Então contate o teu espírito da serpente, que normalmente está na casa, nos túneis e encanamentos do nosso sistema e pode regular o fluxo de fluidos e energia, removendo obstruções no fluxo e sugar venenos escondidos. Depois de fazer o espírito da serpente, você pode ir para o espírito dos pássaros, que são bons com divinação, que vê as coisas das alturas e te ajuda a observar problemas. Depois, vá para o cão silencioso, que tem uma função similar à de Anubis egípcio ou dos lobos de Votan, que é viajar entre os mundos. Então aqui você tem uma ótima forma, uma ótima coisa para contatar. Aí, ai meu Deus, mas como que eu contato isso? No outro parágrafo ele fala assim, isso remete à crença do Erickson, de que a cura vem da mente subconsciente. O terapeuta praticamente não tem importância, Erickson costumava dizer, apontando que o trabalho do terapeuta é criar um clima e uma atmosfera onde a cura ocorra naturalmente. Erickson é o cara que inventou a terapia ericksoniana, né, que é basicamente meditação e viagem astral. Né? É isso, um pouquinho de gnose e você chega nisso. Então você tem já aí outra lição para se fazer, contatar essas 3 funções, que ele já dá até formato para quem tiver pouca imaginação, não quiser esperar e ver o que vai aparecer, não, você fala, eu quero conversar com quem tem essa função. Né? Quero achar os 3, eu quero as 3 ferramentas. E você tem o método que é a terapia ericksoniana. E aí ele vai começar a falar, aí ele viaja, né? Aqui ele vai para Bramelin, vai falar do Kung Fu, né? Que ele vai pirar até o exercício ali embaixo, que é onde ele faz o exercício de despertar as feras. Carol, quer introduzir o próximo capítulo? Que é o último, né? Agora acaba. Porra. Chegamos no final do livro, hein? Porra. É o segundo livro que a gente tá lendo no clube, mano. Olha só, a gente chegou muito longe. Eu não tô nem acreditando. Mas, enfim, pode ser. Esse aqui foi um que eu li bem antes do encontro. Aí eu fiquei pensando, talvez, no Augusto dar uma falada na parte do rolê das artes e tal, se você quiser.
Legal. Oi, ok, tá. Vamos fazer um TED Talk de artes, talvez? Não. Vai ser rapidinho, vamos falar rapidinho de artes. Que isso, tô falando faz tempo, manda aí à vontade. Pode mandar o TED Talk, tá liberado o TED Talk. Não, mas é um capítulo bem curtinho, assim, eu só vou falar um pouco das minhas anotações e do que, né, eu tô falando. Esse é um capítulo que ele é para fechar o livro e falar, tipo, as ideias, as considerações finais do autor. E aí, provavelmente, esse é um daqueles capítulos póstumos, né, que foi que o Kelly tinha citado antes, enfim. Mas aqui no primeiro parágrafo tem algo que eu acho interessante, que ele fala: não importa se você concorda com as minhas ideias ou se discorda delas. Este livro terá cumprido a sua função se lhe der a ousadia de construir métodos únicos de mágica adequados ao seu próprio desenvolvimento e à evolução da corrente. Assim, isso matou a pau sobre o que a gente está discutindo aqui há sei lá quantas semanas, né? A gente não precisa se prender aos métodos. A gente está lendo aqui o método do Ian Fries, mas o seu método é diferente do método do Ian Fries. Ele está dando umas pinceladas. E aí vem a associação que muito vem da Nima, e ele coloca aqui também, com as palavras dele, sobre como a gente, fazendo alguma coisa artística, a gente acaba algo para se comunicar, né? Mesmo que seja algo que não seja tão concreto, uma fotografia, uma pintura, algo que você vai olhar e vai identificar o que é, mas tá sendo passado alguma coisa. E quando você coloca o seu intento mágico naquilo, você está expressando sua magia e você está como ele estava falando lá no começo do livro, de plantar uma semente da magia, deixar ela florescer e tal. A arte ele está dando uma opção de como você colocar isso em prática. E eu acho muito bom que ele vai abarcando aqui todos os tipos de arte, né? Ele até coloca instalação, programa de computador, então a gente pode entender videogame e tal. E não sei, alguém quer ler a citação da Anima aqui que ele está colocando, que eu acho que a Larissa tinha colocado no Instagram, e eu falei, tipo, nossa, esse pedaço para mim é um dos favoritos do livro e tal. É ela que tem que ler, pô. Eu vou ler, gente. Eu vou ler porque ele mexeu muito comigo. A citação da Anima é o seguinte: compartilhamento de informação também pode ocorrer através da prática da arte. Uma virtude da arte, como uma ferramenta na grande obra, é sua habilidade de comover e alterar um público ao escapar dos sensores verbais do ego desequilibrado. A arte evoca respostas do observador. A arte. Um bom artista sabe exatamente quais respostas quer evocar, em que ordem e ou combinação. Ele ou ela também tem a habilidade de apresentar o estímulo adequado para conseguir isso. Cada meio de arte tem suas forças e fraquezas particulares. Não importa qual seja o meio. Um sacerdote talentoso pode comunicar o grande fato de nossa unidade sem pregação ou didatismo. A arte mostra mais do que ela conta. Todos os grandes artistas agem como sacerdotes, gostem eles de pensar em si mesmos como sacerdotes ou não. Essa parte do livro, ela me atravessou de um jeito tão especial, porque naquele papo de verdadeira vontade, de ficar se perguntando o porquê da gente fazer certas coisas, era uma coisa que eu ficava assim, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Não sei o que está acontecendo, que eu estou fazendo essas coisas, que eu estou mexendo com magia, por que eu fiz comunicação, por que eu não trabalho nem com jornalismo mais e tal. Mas aqui tem uma coisa que é arte e comunicação, que é uma coisa que permeia muitas coisas que, boa experiência pessoal, né? Muitas coisas que eu faço na minha vida, que eu li, eu falei, é isso! Eu quase joguei o livro no chão de alegria, porque estar em contato com pessoas é uma coisa que é importante para mim, pelo menos. E o que é mais importante do que a comunicação, gente? E arte, que é uma forma tão bonita, e várias formas de arte. Ele botou várias formas de arte, até umas coisas que a gente não pensa que é arte, tipo, igual o Augusto falou, programação de computador,
e instalação, tipo assim. E ele colocou produção de filmes e eu me senti contemplada, porque eu edito vídeos, e aí eu fiquei assim, eu sou artista sim! E foi uma coisa que me atravessou muito e que, sabe quando as coisas, elas tudo vem de um lugar só, sai de um lugar para voltar para esse lugar? E aí eu fiquei assim, parabéns, Fraz, parabéns, Nima, vocês são lindíssimos. Ó, palmas. Porque esse livro, e tem a ver também com muitos assuntos que o livro permeia, e também com o se encontrar, o se entender, de prestar atenção em quem você é, e prestar atenção no seu corpo e as coisas que você tem dentro de você. Como que você comunica as coisas se você não entende o que você está sentindo, o que está acontecendo contigo, ou o que você quer, né? E aí eu fiquei assim, lágrimas. Ó, 10 de 10, 10 de 10. Muito bacana. Eu quero trazer só uma polêmica aqui, que acho que é para ajudar a finalizar o rolê todo. A gente está lendo um livro fantástico, revolucionário no meio, né, atual que a gente está, mas extremamente conservador de magia. Ele está falando para você fazer a grande obra, que é uma coisa que está sendo falada desde o século XIX. Ele está falando para você trabalhar com panteões como alfabeto, que é uma coisa que a Golden Dawn já fazia. Ele está fazendo para você criar teu caminho, assim como todos os membros da Golden Dawn sempre criaram, saca? Então é muito doido que é voltar à moda, né? É o jeans voltando à moda, assim. Essa é a proposta dele que tá colocando aqui. E isso é uma das coisas que mais me bate, assim, que eu olho e falo, puta, ele tá falando coisas geniais, mas que foram ditas de maneira burra há 100 anos. É esse o ponto. Ele sabe se comunicar. Ele não tá falando de comunicação à toa. Ele não tá falando à toa. Ele sabe, porque ele é um livro muito atual, né? A gente consegue, né, ver várias coisas que a gente vive aqui. E ele sabe expressar isso de uma forma que vai mexer com a gente. Porque quando eu leio, eu não tenho a sensação de que eu estou lendo uma ladainha chata que eu não vou conseguir absorver nada. Eu tenho uma questão muito grande com isso, quando coisas são difíceis. Eu tento, quando pessoas falam difíceis, eu tento absorver. Às vezes eu até me forço para poder funcionar aqui na manivela, mas é muito mais tranquilo de absorver uma coisa quando a gente sente que a pessoa está conversando com a gente, de fato, e está falando, vem aqui, pega na sua mãozinha e te mostra umas paradas, ainda mais quando você está começando num rolê. E esse é o trabalho de xamã, né? Ponte entre mundos, facilidade de comunicação com as coisas. É isso. Eu não sei vocês, mas... E agora fazendo uma comparação com o primeiro livro que a gente leu, que foi a História da Bruxaria. Claro que ele é muito mais pesado e, que nem ela falou, um pouco mais... Ó, é isso aqui, quer você goste, quer você não goste. Mas o que mais me... Não vou dizer surpreendeu, porque, né, já começa com... O livro em si já começa com outros ares que são bastante distante daquele primeiro que a gente leu, mas foi uma grata surpresa saber que o Ian Fries, ele tem uma abordagem que mostra que ele não se leva tão a sério, no sentido magístico da coisa, e é isso que ele discorre no livro. Então, não é a hipocrisia, é o exemplo vivo de que dá para você ser um magista decente sem ser um idiota. E ele se comunica com a gente de uma forma que ele não me trata como idiota, isso é muito importante, porque o primeiro livro eu me sentia uma completa estúpida quando eu li. Tá, mas era para ser óbvio? Desculpa se eu não sou tão inteligente quanto você. Por que você tá histérica, que você não entendeu esse capítulo, histérica? Mas o que eu gostei, acho que não só pelo assunto que o livro traz, mas eu acho que o jeito que ele foi escrito. Acho que a abordagem do Ian Fries mostra que é completamente capaz de chegar nisso tudo que ele sugere. Tipo, não é simplesmente um manual de xamanismo freestyle e que você vai ler, e foi o que o Keller falou, ele é um livro de prática que termina teórico, não é um livro teórico que termina na prática. Ele chega para você e fala assim, ó, faz isso aqui, vai funcionar. E como é que eu sei? Porque olha que eu sou a prova cabal de que o bagulho funciona. Fé no pai, sabe? Isso é muito, muito bom. Eu gosto muito... Desculpa, Carol, acho que você queria falar, né?
Não, é só para não perder, para não esquecer, porque eu vou esquecer provavelmente rapidinho, mas eu só queria dizer que nesse último capítulo é um dos capítulos que eu acho que está no lugar certo, na minha opinião. Que eu gostei do fato de que ele finaliza falando sobre arte, e ele fala sobre isso nesse contexto, né, como o Augusto estava falando, de que o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora que você sabe tudo isso, né? E eu gosto dele falar sobre a arte por conta dessa questão da criação, sabe? O lance do chakra básico, assim. Eu achei muito foda isso, e a ideia de que o que você vai fazer agora é criar, e você vai colocar essa Kundalini para subir, sabe? E aí, no final, pegando um pouco do que a Paula falou, eu deveria ter notado e tal, mas tem uma hora que ele fala alguma coisa assim, se você for fazer exatamente o que eu faço, então eu fracassei nesse livro, entendeu? Porque esse não é o ponto. O ponto é você fazer uma coisa sua, uma coisa do seu jeito, e eu conversar com isso que você fez. Eu vou Ele tá tentar tentando procurar isso com tanta vontade, né? Tá desde o começo tentando isso. Se você copiar o cara, puta aí que não entendeu nada mesmo. Eu grifei esse Exatamente. pedaço todo, Carol, página 228. Se você simplesmente me dá Obrigada. aquilo que encontrar nessas páginas, você não estará se fazendo bem algum. Se esse livro fizer você me imitar, talvez você adquira algumas habilidades técnicas e acaba por aí. Se ele lhe permitir descobrir suas próprias interpretações únicas da mágica visual, talvez um dia eu me alimente de suas descobertas. Bicho, lágrimas, real, oficial, quando eu li isso. Eu falei, é isso. Se eu não tinha uma grande obra, eu vou ter que abrir um parênteses aí e incluir esse bagulho na grande obra, galera, infelizmente. Cara, pra Vou mim isso escrever fala a grande muito. obra, peraí. Pra mim isso fala muito porque eu tô faz tempo nesse rolê de, tipo assim, querer trazer conteúdo novo, tá ligado? Eu tô faz tempo no rolê, tipo assim, não, beleza, vamos dar o curso de tarô e o Grola lá, vamos. Mas o que a gente pode acrescentar? Né? Então vamos fazer um curso de tarô diferente. Aí a gente foi pra cultura pop, a gente faz as críticas, inclusive, mas usa a cultura pop para apresentar. Além de fazer isso, como que a gente pode acrescentar outras questões, o que a gente pode trazer. É sempre com a ideia de trazer algo novo, alimentando a comunidade. Tipo, tá saindo um trampo que eu nem sei, se for público, obviamente, compartilho com vocês, aquele galera que for de tarô. Mas uma reflexão feita pelos alunos sobre relação dos tarôs, dos arcanos maiores com profissões. E eles estão sem brincadeira num debate absurdo que o Grola tá organizando lá, porque because ele tem tempo e paciência para lidar com o grupo, e que cara, faz, sei lá, 3 meses que tá tendo discussão, assim, e é mó organizadinho, ataque, contra-ataque, por que tua ideia é uma bosta, e eu defendendo a minha, e aí eles ficam nisso, a galera, e tá saindo umas coisas assim, umas sacadas que eu nunca tive olhares para isso. Então, justamente essa questão artística, e para mim, imagina a arte, ponto final, assim, tá a mesma coisa para mim há muito tempo. Né? Então, é justamente uma coisa que fala muito e que me ajuda muito a guiar também. Mas eu cortei a Camis, né? Acabei de olhar para ela e lembrei. Desculpa, Camis. Tá tudo bem, Keller, é para pagar todas as vezes que eu cortei você no meio da frase. Uma coisa que eu gostei muito, pegando o gancho que a Lara e a Paula estavam falando de comunicação, é que eu sempre fui do time que aprendizado é compartilhável e aplicável. Se você está aprendendo e não está compartilhando e não está aplicando, você está sendo só um grande pau no cu, acumulador de conhecimento que não serve de nada. Então, eu gosto muito que ele dá esse shade também, aqui eu não lembro que parte que é ele, mas ele dá essa cutucada na galera de o pessoal fica acumulando muito conhecimento, acumulando, e tipo, para quê que você está acumulando conhecimento? Então, eu gosto muito desse seu fechamento, porque ele pega tudo isso que a gente passou semanas discutindo, né? Tipo, arte, magia e arte, mesma coisa, igual, não tem diferença. Se você está pintando um quadro, dançando, escrevendo uma carta, ou, sei lá, pintando a parede da sua casa, mano, transformação. Você está pegando uma coisa e transformando em outra, é magia, ponto. E isso de comunicação que, cara, pega, aplica e repassa para as pessoas, converse com as pessoas. Não fica preso nisso que você acredita, porque eu acredito em XYZ e só XYZ está certo, vocês estão todos errados. Eu acho que esses são os 2 pontos assim que mais me pegaram muito nesse livro. Perfeito. Eu queria falar uma coisa que eu estava pensando aqui, vocês estavam falando, e aí, umas coisas dentro da minha cabeça. Sobre essa questão da estrutura do livro, dos capítulos finais serem muito teóricos e do início ser mais prático, e que às vezes seria mais interessante um que está no final tá mais na frente. E aí eu lembrei
que eu estou fazendo um curso de perfumaria ancestral, e aí a Palmira, que é a professora que está à frente da escola, ela primeiro ensina a parte mais prática, assim, né? E aí depois ela vem com uma teoria, um embasamento maior. Ela dá um embasamentinho para a gente fazer uma coisa no começo e depois ela vai abrindo. E muito isso, que eu acho que é uma questão que também está aqui no Fraz, é para você sentir e você ter a sua experiência antes dele colocar na tua cabeça o que ele acredita. Ele não dá posição. Às vezes ele sai, ele joga uma coisa, depois ele joga outra que não tem nada a ver com a primeira coisa, porque ele não quer que você seja influenciado, ele quer fazer você pensar. Tanto que chegou naquele capítulo da semana passada, eu acho que foi o 7, que ele fazia várias perguntas, e foi até o Will que comentou, ela virou e falou assim, eu gostei desse capítulo porque ele fez a gente questionar algumas coisas. Tem muitas perguntas chamando a gente para poder, mas o que eu acho disso? Então, eu acho que ele eu gosto dessa disposição, de como estão os capítulos, porque primeiro a gente faz e a gente experiencia, e aí depois ele vem e vai dando um embasamento, assim. Eu estava pensando enquanto vocês estavam falando sobre isso, dos capítulos, assim, da ordem deles. Gente, acho que acabamos o livro, então, né? Isso realmente aconteceu. Uau, chegamos até aqui. Número 2.